Olá, você está na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta, e esse é o programa Retrato Público. No programa de hoje, estamos recebendo o vereador Valdir Oliveira, do PT. Vereador, é um prazer receber o senhor aqui na TV Câmara mais uma vez para falar um pouco do seu mandato. Obrigada pela sua presença. Imagina, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. TV Câmara, que é o nosso grande canal de comunicação aqui do Poder Legislativo, e eu que sempre fui um defensor da nossa TV Câmara, canal aberto para que todos possam assistir, e é a oportunidade que a gente tem de se comunicar com a nossa população de Santa Maria e da região. E parabéns, né, pelo programa, parabéns pelo trabalho que essa equipe realiza em prol da comunicação do nosso Poder Legislativo. Obrigada, vereador. Eu quero começar lhe perguntando qual a diferença do Valdir que começou, né, há 3 mandatos atrás, lá em 2017, para o Valdir que assume agora em 2025, né? São 3 mandatos consecutivos, esse último o senhor foi o vereador mais votado do seu partido. Então, assim, o que podemos dizer sobre essas diferenças? Olha, a diferença é que a gente vai aprendendo muito, né? Quando tu te elege pela primeira vez, tu tem um aprendizado grande pela frente. Tanto é que no meu primeiro mandato, os primeiros 3 meses aqui dentro, um período que estava todo mundo de recesso, eu estava aqui estudando o regimento interno da casa, me aprofundando mais na lei orgânica e em toda como funciona a casa, enfim, eu quis me familiarizar com todos os processos aqui para que a gente tenha segurança no momento em que estiver falando sobre determinados temas e também para que a gente saiba o verdadeiro papel do vereador, quais são as atribuições do vereador, não extrapolar, né, não passar para a população uma ideia de que o parlamentar pode tudo, né? Nós temos limitações e essas limitações elas têm que ser transparentes, as pessoas temos que ser claro com as pessoas o que o vereador realmente pode e deve fazer e qual é o papel do vereador. Então nós nos aprofundamos bastante nisso. O primeiro mandato foi um aprendizado e passamos pelo crivo da população sendo reeleito, né? Reeleito num período muito difícil, né, da pandemia, onde não tivemos oportunidade sequer de conversar com as pessoas praticamente para fazer uma campanha, mas conseguimos naquela oportunidade ser o vereador mais votado do partido, naquela oportunidade. E nesta terceira eleição, nós tínhamos uma meta de chegarmos aos 2.500 votos, que era o que nós imaginávamos que seria necessário para que nós pudéssemos nos eleger dentro da nossa legenda. E acabamos ultrapassando bastante esses limites, né? Dos vereadores aqui da casa, nós somos o mais votado e o segundo mais votado da cidade. Então, isso nos remete, primeiro, a uma aprovação da população do nosso trabalho, mas também nos dá um compromisso muito maior. Então, eu acho que a nossa maturidade, a gente também, o fato de estarmos, mesmo sendo vereador de oposição desde o primeiro mandato, nas 2 primeiras legislaturas eu fui líder da oposição, ou seja, na primeira, nos 4 anos, líder da oposição, mas aquela oposição dialogando, apontando as fragilidades, enfim, as dificuldades ou as questões que nós considerávamos que o governo não estava fazendo, não estava atendendo a população, mas também dentro da ética, dentro do respeito das instituições, e isso nos deu assim um aprendizado muito grande. Mas existe uma grande mudança na minha concepção de vida, inclusive, foi a partir da minha segunda eleição. Todos vocês sabem que quando eu assumi o segundo mandato, eu logo fui para o hospital e fiquei todo um tempo lá, a metade de um ano, fora daqui da Câmara, lutando para recuperar a saúde. Praticamente de forma milagrosa eu voltei. E quando a gente passa por uma situação como esta, não só na política, mas no nosso dia a dia, a gente acaba reconfigurando muita coisa, a gente acaba
sendo mais seletivo naquilo que realmente vale a pena a gente ficar discutindo, o que vale a pena a gente ficar gastando energia. Então, eu acho que eu me remodelei um pouco mais no sentido de que o que vale a pena e por o que vale a pena lutar. Vereador, então eu vou rememorar para quem está nos assistindo, o senhor foi acometido do Covid, né, e ficou mais ou menos 4 meses internado, entre a vida e a morte, infelizmente. Foram 72 dias em coma. Nossa, é uma superação tremenda, né, e eu acho que isso, como o senhor colocou, transforma, não só o vereador, transforma o ser humano, né, Valdir Oliveira. O senhor, inclusive, que fez uma publicação, um livro dessa experiência? Isso, fui convidado para lançar um livro ali em 2022, um ano após eu ter saído do coma e ter vencido o Covid. Eu lancei o livro 118 Dias de Resistência ao Covid. Lancei na Feira do Livro, no dia 13 de maio de 2022. Foi um livro que foi muito rápido, assim, a vendagem daquela tiragem e tal. E eu fiquei, assim, eu nunca tinha me passado pela cabeça sequer escrever algum. Até eu, como faço poemas, algumas coisas assim, até às vezes as pessoas me perguntavam, Valdir, por que não lança um livro de poesia e tal? Eu disse, não, não tenho essa ambição e acho que eu não tenho a capacidade de fazer isso. Mas aí o Covid me fez eu refletir sobre isso, porque uma coisa foi fundamental para isso. Uma pessoa me falando, me questionando sobre todo aquele período que eu estive lá, o período do coma, se eu via alguma coisa, se sentia alguma coisa. E eu tinha que ficar repetindo muito para as pessoas, as perguntas sempre eram as mesmas. Aí eu disse, olha, eu acho que eu vou ter que gravar alguma coisa para que eu não preciso ficar repetindo. Aí ela disse, não, até uma professora da universidade, ela disse assim, tu tem que lançar um livro sobre isso, porque daqui 100 anos a sociedade vai estar falando sobre essa pandemia e um registro histórico de quem viveu e passou por isso e sobreviveu vai ser uma contribuição muito importante. E aí eu acabei lançando o livro, tive uma contribuição da minha esposa também, porque ela fez um diário dos 4 meses que eu estive no hospital. A forma que ela tinha de desabafar todas as dificuldades e as preocupações dela era escrevendo ali naquele diário sobre tudo o que acontecia comigo, e aquele diário me serviu também de um pouco de elemento para fazer esse livro. Então, e também em 2022, né, Camila, para mim, um grande aprendizado e também um amadurecimento muito grande na política foi ter sido presidente aqui do Poder Legislativo. Como presidente dessa casa, aprendi muito, né, e procurei ser aquele presidente republicano, muito transparente, e conseguimos cumprir a nossa tarefa como presidente. Então, isso nos fez também amadurecer muito. Essa questão de ter sido presidente, o senhor gostaria de ser presidente novamente, talvez nessa legislatura ou em uma próxima? Eu acho que as oportunidades, elas têm que ser dadas para todas as pessoas que se acham capazes. Para mim, foi um desafio, né? Porque eu nunca tinha me passado dentro dos meus projetos de ser presidente do parlamento. Aí houve aquele movimento para que eu fosse, assumi e encarei a responsabilidade, encarei o desafio, mas eu tenho certeza que eu, nessa legislatura, acredito que talvez não tenha essa oportunidade, mas quando a gente passa por uma experiência como essa, tu percebe que muitas coisas tu aprendeu ali, mas o tempo, uma coisa que eu sempre digo, eu acho que a gestão da presidência do Poder Legislativo, 1 ano só é muito pouco. Eu acho que nós tínhamos que ter, no mínimo, 2 anos para cada presidente, porque tu projeta algo aqui, porque a própria questão da gestão pública tem muitos trâmites, muitas burocracias que tu vai enfrentando. Então, quando tu consegue encaminhar muitas coisas, já terminou o teu tempo e aí já vem outro presidente. Então, eu acredito que eu não teria essa oportunidade de novo, mas se tivesse em algum momento, eu tenho certeza que muita coisa eu faria melhor do que fiz ainda, embora entenda que me esforcei muito para fazer uma boa gestão, mas acredito que muita coisa eu poderia fazer ainda melhor. A
Acredito que uma peculiaridade dessa gestão também é a questão da maioria da situação, né? Sim. Em relação ao governo municipal. Qual é o desafio, né? Como é que é lidar com essa divisão, vamos dizer, desigual na Câmara, né? Como é que o senhor vai fazer para convencer os parlamentares para aprovar suas proposições? Eu acredito muito de que aqueles projetos que forem importantes para a cidade, independe se é de oposição ou de situação. Acho que todo parlamentar que está aqui e pensa no resultado efetivo para a sociedade, ele não pode se pautar por o projeto é deste ou daquele, é da direita ou da esquerda, ou é do governo ou não é do governo. Eu acho que nós precisamos entender que se o projeto ele vai ter um impacto positivo na sociedade, nós precisamos trabalhar para que ele seja aprovado. Não é por eu ser de oposição que vai ter, vão existir barreiras para algo que eu possa propor aqui. Eu acredito nisso, porque uma coisa eu sempre deixei muito claro aqui no Poder Legislativo, eu tenho o meu pensamento ideológico, eu tenho as minhas opiniões, as minhas posições, mas respeito as dos outros também. E acredito muito, né? Acredito muito que o parlamento precisa ter essa clareza, né? De que é natural que exista divergência, é natural que exista um pensamento diferente, a pluralidade ela está aqui porque a sociedade é composta por muitos pensamentos diferentes e nós viemos para cá exatamente para representar esses pensamentos diferentes que é saudável para a democracia. Então eu me sinto muito bem aqui, acho que conquistei uma respeitabilidade muito grande de todos os colegas, mesmo aqueles que não concordam comigo, que tenham muitas diferenças ideológicas, mas existe um respeito mútuo. Eu respeito aqueles que pensam diferente e espero que respeitem também as minhas posições e acho que não terei dificuldade. É claro que é muito ruim quando existe alguma forma de tentativa de exercer uma maioria para atropelar as coisas na casa. Eu acho que nós precisamos, mesmo que tenha uma maioria do governo, que as coisas sejam discutidas amplamente, que tenha-se transparência e que não temos maioria, não precisa discutir, já vamos aprovar. Isso eu não concordo e a gente sempre vai pontuar muito isso, a necessidade de ouvir a população, de saber o que a população pensa antes de aprovar qualquer coisa. Nesse sentido, a questão da fiscalização, ela tem que ser mais ferrenha, digamos assim? Eu acredito que sim. Inclusive, quando eu fui líder da oposição aqui, o próprio prefeito, o então prefeito Jorge Possobon, por várias vezes me disse, olha, tu me ajuda muito, porque tu acaba me mostrando muitas coisas que quem está na volta, quem concorda comigo, ele talvez não diga, não aponte. Então, eu acho que é necessário, né, a gente estar fiscalizando, é bom para a gestão, é bom para a população que todos os atos do Executivo eles sejam acompanhados com a fiscalização, com as cobranças necessárias, porque é o dinheiro público, né? O dinheiro público, e quando se trata de dinheiro público, nós estamos aqui, seja eu, seja o prefeito, seja o secretário, seja quem for, ou todos os servidores, eles são pagos pela população. Então nós prestamos serviço para a população e a população tem o direito, sim, de saber com clareza, com transparência e ver que todo o dinheiro público está sendo usado de forma correta e que possa beneficiar as políticas públicas. Quero lhe fazer uma pergunta. O senhor que tem bastante experiência, foi o vereador do PT mais votado, enfim. Ao que o senhor atribui o aumento do centro e da direita aqui no parlamento? Né? Já que nós não temos a maioria dos parlamentares, ou metade, direita, esquerda, né? Eu entendo que é um movimento nacional, se a gente for analisar o cenário do Brasil, mas aqui no município? Mas eu acho que sempre foi assim. Santa Maria foi uma cidade que teve sempre uma proporção bem maior de uma visão política mais de direita, centro-direita que de esquerda. Tanto é que nós,
quando o PT governou Santa Maria, quando o meu irmão Valdeci foi prefeito, eram só 5 vereadores da base do governo e todos os demais eram oposição. Na época que tinha o prefeito, que depois foi prefeito, Jorge Possobon, Tobias, o vereador Cláudio Rosa, já falecido, tantos outros, que faziam aqui na Câmara um carnaval contra o governo e tentando muitas coisas dificultar o governo. Tanto é que uma vez eu falei para o prefeito Jorge Possobon, ele, mas tu tem pegado pesado. Eu disse, olha, não pego nem perto do que o senhor pegava quando era vereador aqui, quando o Valdeci era prefeito. Eu digo, aprendi muito a fazer oposição com o senhor fez oposição ao governo Valdeci, ao governo Tarso lá. Então eu até brincava com isso. Mas se olharmos a legislatura passada, nós tínhamos a bancada do PT, nós éramos só 3, hoje somos 4. Nós temos hoje um aumento da bancada dos vereadores de esquerda na casa para 6 vereadores. Nós éramos apenas 4. Hoje nós somos 6. E de centro tem o vereador do PDT, que continua. O PDT tinha uma vereadora, continua com o vereador. O PSB, né, que tinha 2 vereadores aqui, mas também eles tinham um olhar mais do centro para a direita do que para a esquerda. Então, eu acredito que Santa Maria, ao longo do tempo, ele vem reproduzindo aqui na Câmara uma ideia de visão da política, né? Mas também isso nunca impediu, por exemplo, que nós, há mais de 30 anos, o nosso partido sempre tem uma representação na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Então, o nosso partido ele tem também essa força muito grande de eleger alguém daqui, da cidade, da região. Já outros partidos têm essa pulverização muito grande de outros candidatos de fora que acabam não tendo representação em Santa Maria. O PT, há décadas, vem sempre tendo alguém que represente aqui. Então, isso também é uma força. E o nosso partido, em Santa Maria, ele é o maior partido, em termos de filiados, temos mais de 10 mil filiados hoje em Santa Maria. E é o segundo município do estado em termos de filiação. Só perdemos para Porto Alegre. Então, o nosso partido ele tem uma força muito grande aqui em Santa Maria e isso sempre nos dá essa base de ter a maior bancada aqui na Câmara, né? Sempre a gente tem construído a maior bancada aqui na Câmara. Então, é uma força que resiste ao longo do tempo qualquer movimento, né, da política, seja para a direita e tal, mas nós estamos resistindo bastante aqui. Vereador, esse seu mandato está sendo bastante voltado para o direito da pessoa idosa, para a defesa dos idosos, né? Inclusive com apoio, com buscas, com articulação para a criação de um centro de referência ao idoso aqui em Santa Maria. Como é que o senhor pretende avançar nessas pautas? Olha, vocês sabem, quem acompanhou meus mandatos anteriores, eu me debrucei muito na questão da saúde, não abro mão disso. Eu sou um grande defensor das políticas públicas de saúde, lutando pelas unidades de saúde, pelos agentes comunitários de saúde, pelo fortalecimento, né, da política de saúde. Não abro mão disso desde o meu primeiro dia de mandato aqui. Sempre fiz parte da Comissão de Saúde, a comissão que eu sempre quero estar nela. E uma das bandeiras que eu lutei muito foi nos meus mandatos anteriores, foi na rede de proteção à criança e ao adolescente, além das questões da saúde, da questão da cultura, da educação. Mas neste mandato, eu entendi que nós temos que ter uma grande preocupação com o envelhecimento da nossa população. Nós temos uma população que está envelhecendo e que a política pública ela se faz necessária e nós não podemos esperar, né, as coisas bater na nossa porta para a gente tentar buscar a solução. Então, esta frente parlamentar de apoio em defesa do direito da pessoa idosa, ela tem uma amplitude muito grande, em todas as esferas. Eu tenho conversado muito com entidades, com universidades, e nós, inclusive, estamos planejando já
para o mês de outubro, dia 1º de outubro, fazer um grande seminário aqui em Santa Maria com quais as barreiras enfrentadas pelas pessoas idosas e como superá-las e como encaminhar políticas públicas para superá-las. Temos essa necessidade, Santa Maria, eu acho que já está muito atrasada nisso, de um centro de convivência para idosos. Eu conheci como funciona lá em Chapecó, o espaço lá que é chamado Cidade do Idoso, que é um grande exemplo, né, tanto na parte da saúde, na parte da atividade física, da parte do lazer, de todas as necessidades. Mas também, só o Centro de Convivência para Idosos não basta. Inclusive agora, conversando com a gestão municipal, encaminhamos até um projeto de sugestão, uma ideia deste centro, que ele possa ser implementado. Estou indo a Brasília tratar desse tema, inclusive, para buscar alternativas, inclusive de recursos para isso, para que a gente possa ter os encaminhamentos desse centro. Mas estou sabendo que tem um projeto que está já maturado aqui na gestão para o Centro-Dia. Centro-Dia que ele não é um centro de referência para idosos, mas ele permite que os idosos, é uma espécie, popularmente podemos chamar uma creche para idoso, né? Tu tem o teu idoso em casa, depende de um acompanhante, e tu tem dificuldades para pagar um acompanhante para ficar o dia com ele, tu sai para o trabalho, tu leva esse idoso, deixa o dia lá nesse espaço, convivendo com outras pessoas, né, interagindo, e ele volta ao convívio familiar para pernoitar em casa, ele não perde o vínculo familiar e, ao mesmo tempo, fica bem atendido durante o dia, interagindo com outras pessoas. Então, isso está sendo encaminhado, mas não é o suficiente. Nós precisamos pensar muito na questão da mobilidade. As calçadas de Santa Maria, os idosos têm dificuldade de transitar pelas calçadas de Santa Maria. Quantos idosos que já fraturaram perna, braço, já bateram o rosto pelo chão, pelas dificuldades das calçadas. Eu acho que Santa Maria tem que ter um projeto de padronização das calçadas. Isso é algo que nós estamos pontuando e eu acho que é possível, mas precisamos pensar nisso. Questão de acessibilidade, oportunidades de trabalho, muitas vezes o preconceito com a pessoa a partir dos 60 anos já para conseguir, às vezes a pessoa está, mesmo tendo mais de 60 anos, ela é muito produtiva, ela pode contribuir, então, pensar nesses espaços. A questão da saúde dos idosos também, nós precisamos estar muito atentos, porque a população vai envelhecendo, as doenças vão surgindo, e não dá para deixar um idoso, às vezes, esperando 1 ano, 2 anos, 3 anos para um tratamento de um problema no joelho, para um problema cardíaco, um problema... Então, o idoso ele tem mais pressa. Então, nós temos que entender e temos que ter política. Então, é por isso que nessa frente parlamentar, ela não é apenas mais uma frente. É uma frente parlamentar para fazer com que o assunto seja debatido e que a gente possa buscar alternativas, né, para que os idosos tenham melhor qualidade de vida. Tem muitos idosos vivendo em situação precárias, tem idosos quase em cárcere privado, e nós estamos também, vamos atuar muito dialogando com as instituições de acolhimento de idosos, seja as instituições de longa permanência, seja as privadas, as filantrópicas. Eu acho que a gente precisa estar perto também, vendo quais são as dificuldades, o que é possível também a gente apoiar e fiscalizar também o funcionamento de todas elas. Me conte uma coisa, como é que o senhor vamos falar um pouquinho da sua intimidade aqui, tá? E fora da política. O senhor é radialista, né? Tem um programa nativista. Como é que o senhor consegue conciliar as duas a profissão, né, de radialista e a função de vereador? Isso é uma questão. Esse ano, dia 5 de outubro, eu completo 40 anos de rádio. Comecei com 22 para 23 anos e atuo até hoje. Mas quando eu decidi concorrer a vereador, eu não podia deixar
de exercer a minha atividade profissional, que é a minha paixão de vida, né? E era um sonho de criança que eu tornei realidade ali aos 22 anos, mas também eu entendo, isso é um pensamento meu, que nós, quando nos propomos a ser um representante da população aqui na Câmara de Vereadores, nós temos que ter integralidade do tempo para esse trabalho. Então, eu sacrifico o meu final de semana, né? Eu, aos sábados, das 20 horas até a meia-noite, e no domingo, das 8 da manhã até as 10h30, eu estou fazendo esse trabalho profissional do rádio. E a semana, eu conversei isso lá com a direção da rádio na época, se eu me eleger vereador, eu não vou poder trabalhar durante a semana no rádio. Eu quero ser 100% vereador durante a semana, mesmo que eu tenha que sacrificar o meu final de semana para não deixar de atuar na minha atividade profissional. E consigo exercer muito isso, e também uma coisa que eu fui desafiado e eu disse que faria. O vereador Valdir Oliveira é o vereador aqui no parlamento, o vereador nas visitas, o vereador, mas no rádio eu sou o radialista Valdir Oliveira. Eu jamais misturei o meu trabalho profissional do rádio com a minha função de vereador. Inclusive, a primeira vez, quando eu me elegi vereador, a primeira ligação para a rádio, que queriam me parabenizar pela minha eleição, eu disse, se quiser me parabenizar pela minha eleição como vereador, me procure, ligue para o meu telefone particular, aqui eu sou o Valdir do rádio. Aqui eu não comento política, eu acho que, eu já falei outras vezes, que eu defendo a paridade de armas na política. Então, se nós temos um microfone da tribuna aqui, para discutir, para debater, aqui nós estamos em condições de igualdade com os demais. Mas quando tu tem um microfone de rádio potente, como eu tenho, e se eu usar aqueles microfones para colocar as minhas questões políticas, eu estou numa condição de privilégio em relação aos outros. Então eu não discuto política, eu não debato política, não dou opinião política nenhuma no meu trabalho profissional. Separo isso seriamente, porque eu já vi muitos colegas misturarem muito a questão da sua vida profissional do rádio com a política, e isto às vezes não é bem compreendido pela população. Vereador, estamos quase acabando aqui o nosso programa, mas eu queria que de forma breve o senhor falasse para o telespectador o que pode esperar do vereador Valdir até o fim do ano, aí, quais são os projetos que vêm, quais são as pautas, né, de uma forma bem breve que o senhor pretende tratar aí. Olha, o que a população pode esperar de mim é um vereador muito inquieto, um vereador que não tem hora para estar aonde for necessário, pode ser de madrugada, pode ser à noite, qualquer horário, e sendo necessário eu estou lá. Eu sou um defensor ferrenho de que o nosso trabalho tem que dar resultado, não basta, não podemos estar aqui só esperando o tempo passar. E eu estou muito animado. Eu, a cada dia que eu acordo, eu já acordo pensando o que eu posso fazer para recompensar tudo aquilo que a população me oferece, né? Que além de me eleger, é quem me paga, e eu me cobro muito. Eu cobro muito a questão de horários, eu sou rigorosamente pontual com os horários, aquilo que a gente combina. Então a população pode esperar um vereador muito atuante, como sempre fui, cada vez mais, 100% a minha saúde. Eu fico impressionado cada vez que eu faço um check-up, parece que eu estou renovado, então eu estou muito animado e preparado, né, para exercer o meu mandato com muita seriedade, respeitando a todo mundo. E no ano que vem temos um ano muito importante, que é um ano de eleições de novo. Não é para o município, mas temos eleição para presidente da República, para governador, para senador, para deputado federal, deputado estadual, e com certeza estaremos muito envolvidos nisso no ano que vem, mas não vamos deixar de trabalhar o nosso mandato, embora estejamos bastante envolvidos nesse processo eleitoral que é natural de quem está na política. Vereador, só para fechar, como é que a comunidade pode contatar o vereador Valdir? Eu estou sempre à disposição, e o pessoal sabe, até nas minhas redes sociais, no meu Instagram, na minha página do Facebook, no meu perfil pessoal do Facebook, lá está o meu número, o número do meu celular. O pessoal pode me ligar qualquer hora, o meu celular não é assessoria,
eu mesmo que atendo, o WhatsApp eu mesmo respondo, e todos sabem, né, o 999 81 37 13. Esse número é público, não tem problema, talvez da meia-noite até às 6 da manhã eu deixo ele carregando, né? Mas mesmo assim não é desligado. Se alguém ligar de madrugada, eu vou acordar e vou atender, porque eu acho que a gente tem que estar à disposição da população. Então, seja da Câmara, no Gabinete 10, seja pelo telefone, sempre vou estar à disposição, ou na minha própria residência, lá na Tancredo Neves, na Rua Olinto Trevisan, número 34, em frente à Praça Petrônio Cabral. Bem explicadinho. Obrigada, vereador. Obrigado por essa oportunidade e parabéns mais vezes pelo trabalho, e a gente está sempre à disposição. Esse foi o programa Retrato Público com o vereador Valdir Oliveira, do PT. Você pode rever esse programa no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. TV Câmara, a tela da cidadania.